Oi, aqui professora Elisandra. Hoje a nossa aula é sobre transporte e movimentação de pacientes, principalmente pacientes acamados, que é onde a gente mais vai estar atuando na parte de movimentação deles. Então, o primeiro fator que a gente deve ter em mente ao mover ou levantar o nosso paciente é a gente ter uma boa mecânica corporal por parte da enfermagem. Assim, vai facilitar para que todo o processo ocorra de forma mais natural. Nós devemos, então, planejar os movimentos que vamos fazer. Geralmente, quando vamos movimentar mudança de decúbito do paciente, o ideal é que façam-se com o auxílio de mais uma pessoa, que sejam no mínimo 2 pessoas para movimentar o paciente. Então, a gente deve planejar os movimentos que a gente vai fazer, tá? Quando a gente não está bem adaptado ou ao nosso colega, a gente não sabe, assim, como o colega vai agir, o ideal então é que a gente faça a contagem regressiva, 3, 2, 1, para realizar o movimento então, tá? Para que um não faça força primeiro e o outro depois. Assim, agiliza mais a movimentação do paciente e fica mais tranquilo para a gente, tá? Se você vai movimentar com seu colega, que vocês estão a tempo, que você, trabalhando juntos, que vocês olham um no olho do outro e sabe que agora vai fazer um movimento, beleza, não tem problema, tá? Mas se um colega novo que não conhece, vamos usar a regrinha de 3, 2, 1, contar para fazer a movimentação do paciente. Tá? Aqui a gente tem uma fotinha, então, de como a gente deve utilizar nossa ergonomia, tá? Na imagem aqui, então, a gente tem o certinho, tá? Como a gente deve agir corretamente e deixar sempre a nossa coluna alinhada, tá? Para não ter possíveis danos, então, para a nossa saúde. A gente deve sempre, então, manter as costas bem eretas, tá? O corpo deve estar inclinado de forma que a coluna não fique arqueada, como na imagem anterior, como nesta imagem aqui, ó, tá? Que a coluna forma um arco, tá? Sempre manter a nossa coluna ereta em todos os movimentos que a gente vai praticar, tá? E evitar, então, torções, então, do tronco, tá? Fazer movimentos lentos e não bruscos, para evitar essas possíveis torções do nosso tronco, que geralmente são dolorosas, tá? Nós da enfermagem, geralmente, a gente tem uma sobrecarga de peso, da movimentação dos pacientes, então é bem interessante a gente sempre cuidar com a nossa coluna, tá? Contrair sempre os músculos lentamente, tá? Nada de fazer movimentos bruscos. O ideal, quando a gente vai levantar o paciente, fazer movimentos então de contrações dos músculos do abdômen e do glúteo, tá? Facilita também para levantar esse peso, tá? Assim a gente não força só os músculos dos braços e das costas. O ideal também é a gente manter uma distância de um pé do outro de cerca de 25 a 30 centímetros, tá? Geralmente eles ficam alinhados ao nosso quadril, tá? Usar o próprio peso, o nosso peso, para contrabalancear o peso do paciente. É sempre utilizado, então, para levantar ou mudança de decúbito, auxilia bastante também, tá? A altura da cama na mobilização do paciente, nas mudanças de decúbito, é bom que ela seja alinhada, tá? Regulada à base do nível do nosso cotovelo, tá? Com o distanciamento mais ou menos de uns 5 centímetros entre a cama e o cotovelo, tá? Ou seja, o ideal, então, que a cama fique a uns 5 centímetros abaixo da linha do cotovelo. Vai ajudar na mobilização do paciente. Em camas mais modernas, que tem regulagem de altura, a gente pode fazer essa regulagem, tá? Já em camas mais antigas, né, que não tem, fica um pouquinho mais difícil, daí vai depender da altura do técnico, do funcionário que vai fazer, tá? O ideal, então, é que cada pessoa carregue até 23 quilos, tá? Acima disso já não seria
o ideal para nós carregarmos, tá? Ou seja, então, se a gente tem um paciente de 60 quilos, acima de 60 quilos, a gente precisaria, então, teoricamente, de três pessoas para levantar esse paciente, tá? Seria o ideal. Algumas regrinhas gerais também que a gente pode estar adotando na movimentação do nosso paciente é sempre deixar a grade elevada do lado oposto onde a gente está. Se a gente está do lado direito da cama, mobilizando o nosso paciente e não tiver outro colega nosso ajudando do lado esquerdo, então vamos deixar a grade do lado esquerdo elevado, tá? Para evitar então a queda do nosso paciente. As rodinhas da cama devem estar sempre travadas. Se a gente for mobilizar ou mudança de decúbito num paciente que a roda não está travada, quando a gente vai fazer força para elevar o paciente, geralmente a cama mexe do lugar, tá? Não é legal, pode acontecer até queda do paciente ou do profissional. Então, sempre tentar para as rodas da cama estarem travadas, tá? Remover sempre os travesseiros antes da mobilização e fazer sempre a opção do movimento a ser executado. Assim como falei anterior, tá? A gente vai mobilizar o paciente em dois, tá? Conversar com o colega, vamos trazer ele para cá, pro lado direito, vamos virar ele para lá, tá? Sempre fazer a opção do movimento que vai ser feito. Nas mudanças de posições que são utilizadas geralmente tá, nos pacientes acamados que não estão em possibilidade de movimentação sozinhos, tá? A gente tem como objetivos, então, mobilizar o paciente, né? Dar conforto para o nosso paciente, prevenir lesões por pressões, complicações pulmonares e circulatórias, tá? As lesões por pressões, então, são causadas pelo atrito com a cama, né? Por muitas horas nessa posição. Assim como as complicações pulmonares e circulares também. Por isso, a gente deve sempre movimentar nosso paciente e fazer mudança de decúbito nele. Tem várias formas da gente estar fazendo esse posicionamento do paciente e vai depender da finalidade e justificativa que a gente tem para essa mobilização, tá? É sempre bom lembrar também que a mudança de decúbito ela deve ser feita no máximo a cada 2 horas, tá? E para prevenir essas lesões por pressões. Em casos de pacientes que não podem realizar mudança de decúbito cada 2 horas, que estão instáveis hemodinamicamente, por exemplo, um paciente que está com bem estável, hipotenso, bradicárdico, você muda ele de decúbito, ele fica mais estável ainda, mantém-se ele em dorsal, então na posição que seja mais confortável, que ele fique mais adequado para o caso clínico dele, e sempre lembrar de anotar no prontuário, tá? Não realizada mudança de decúbito devido à instabilidade, enfim, e explicar o porquê que a gente não fez essa mudança de decúbito no nosso paciente. Por quê? Claro, o paciente está instável, o que a gente pensa primeiro é o quê? Tá? Manter a vida do paciente. Nessa hora a gente não vai pensar numa lesão por pressão. Mas se nós não anotarmos o porquê que não realizamos essa mudança, não está lá escrito, anotado, registrado, que foi porque ele estava instável e ele vir a desenvolver uma lesão por pressão, tá? Pode ficar complicado para nós, tá? Então, o paciente está mal, não consegue mudar de decúbito, vai lá e anota no prontuário do paciente, tá? O ideal também sempre conversar com a família, explicar ao paciente tá assim, tá instável, hoje a gente não conseguiu mudar de decúbito, tá? Sempre conversar, para se aparecerem futuras lesões por pressões, a família já está ciente de que ele, né, do porquê essa lesão apareceu. As mudanças, então, de decúbito podem ser, então, lateral, para a direita ou esquerda, né? A posição ventral e a posição dorsal. São as 4 posições, mudanças de decúbito que a gente realiza, tá?
Aqui a gente tem um reloginho de mudança de decúbito, tá? A maioria dos hospitais estão utilizando esse reloginho para facilitar e padronizar a mudança, tá? Então, se eu vou no quarto de um paciente, tá? Eu vou às 2 horas da tarde no quarto do paciente, ele é um paciente acamado que não consegue se mobilizar sozinho, então ele deve estar em decúbito lateral esquerdo. Se eu chegar lá e ele não estiver nessa posição, opa, o que aconteceu? Por que ele não está nessa posição, tá? É bem interessante sempre ficar atento. A maioria dos hospitais já tem acima da cabeceira do leito esse reloginho, tá? Os geralmente acompanhantes, quem vem visitar, eles ficam de olho, tá? E eles dão uma olhadinha, o reloginho tá marcando que seria do decúbito lateral esquerdo, por que meu paciente não tá nesse decúbito, tá? Eles fazem esses questionamentos. Então, é sempre bom, sempre cuidar, tá? Deu 2 horas, o reloginho tá mandando mudar para tal lado, se o paciente está em condições dessa mudança, vamos realizar essa mudança. O decúbito dorsal, tá? Vai ser a posição, então, que o paciente fica deitado de costas, com a cabeça e os ombros ligeiramente elevados pelo travesseiro, tá? Também é conhecida como posição de supina, tá? Nessa posição, o ideal é que a gente eleve, então, os membros inferiores, abaixo, então, aqui abaixo do joelho e das pernas, a gente pode estar colocando um travesseiro, tá? Para maior conforto do paciente. Abaixo dos braços também, nessa posição aqui, a gente pode estar usando um travesseiro em cada bracinho, para o conforto do paciente também, tá? Também ajuda bastante. Esse é um dos decúbitos que proporciona maior conforto para o nosso paciente, tá? E mantém um bom alinhamento do corpo, tá? É considerado, então, deve então ser utilizados travesseiros, almofadas, coxins, rolos, tá? Para evitar as posições viciosas desse paciente, tá? Ó, aqui tem um exemplo de como a gente pode estar utilizando os travesseiros, tá? Aqui, então, abaixo dos membros do joelho, das pernas, para manter elevados os pés. Abaixo do pé também a gente pode estar usando um coxim, ou um rolinho, ou um travesseiro, para o pé não tender a fazer essa posição viciosa aqui, tá? O ideal é que o pé fique nesta posição aqui, tá? Para evitar o pé equino, que a gente chama nos pacientes, tá? Os braços, então, o ideal é que eles fiquem aqui, ao redor, então, acompanhando, então, o alinhamento do corpo. E, se possível, pôr um travesseiro mais fininho, alguma coisa embaixo para deixar ele mais elevadinho. A posição lateral, então, é uma posição que o paciente vai ficar deitado de lado, tá? Pode ser tanto o lado esquerdo como o lado direito. E vai ficar num alinhamento paralelo ao colchão, tá? Nessa posição também a gente tende, então, a usar os travesseiros e coxins para melhor conforto do paciente, tá? Os membros inferiores, então, eles ficam flexionados, tá? O ideal é manter um travesseiro ou algum outro coxim, enfim, no meio das pernas para evitar contato de osso com osso, tá? Para evitar lesão por pressão. E deixar também os braços alinhados, tá? O braço que estiver na parte de cima do paciente pode estar apoiado num travesseiro ou pode estar apoiado sobre o tronco dele, tá? A posição de decúbito lateral, ela vai evitar a pressão na região, principalmente na região sacra, tá? Em alguns pacientes que estão com úlcera por pressão grau 3, 4, enfim, que a posição dorsal já não é mais tão indicada, a gente então alterna a posição decúbito lateral direito e esquerdo. Se então os trocantes não tiverem lesão, também não tiverem vermelhos. Daí a gente pode estar então deixando de lado a posição dorsal e alternando então os decúbitos laterais, para evitar então descomprimir essa região sacra,
que geralmente é a região que mais desenvolve lesão por pressão. Descomprime essa lesão com uma boa técnica de curativo, tá? Então, vai cicatrizando esse meu tecido. Então, como que a gente vai virar o nosso paciente em decúbito lateral utilizando os braços, tá? A gente vai primeiro deixar o paciente bem no centro da cama, alinhado, tá? No centro da cama. Vai cruzar as pernas do paciente, tá? Cruzar elas no sentido que a gente vai virar ele, tá? Colocar uma das mãos no ombro dele e a outra na região, então, lombar, tá? Nas costas. Com o objetivo, então, de impulsionar ele para o lado que a gente quer virar, ou direito ou esquerdo, tá? Então, depois, se a gente primeiro cruzar as pernas dele, vai facilitar bastante, a gente vai exercer menos força no paciente, tá? Então, eu vou movimentar ele para o lado direito, eu flexiono, eu cruzo a perna esquerda sobre a perna direita, vou pôr no ombro, uma mão no ombro e a outra na região lombar do paciente e vou fazer o movimento de virar ele para a direita, tá? Facilita bastante. Após feito isso, tá? Então, eu vou pôr o travesseiro entre as pernas dele, para evitar contato de uma perna com a outra, e amparar o dorso, e amparando também o dorso e o abdômen dele, tá? Aqui tem uma imagem, então, tá? Da mudança de decúbito para o lado lateral, tá? Então, aqui a gente tem o travesseiro no meio das pernas, tá? Para evitar lesão por pressão ali na região de patela, calcâneo, enfim, tá? E atrás das costas do paciente, a gente vai pôr um travesseiro ou um triângulo, enfim, um coxinho que tiver, para manter o paciente virado para ele não voltar para o decúbito dorsal, tá? Esse travesseiro tende, então, a ficar dando suporte para o paciente. A gente também pode utilizar o lençol móvel, tá? Ou traçado, que a gente chama, para realizar a mudança de decúbito do paciente, tá? Então, geralmente o paciente, então, ele tá em decúbito dorsal, né? Tá com o lençol traçado móvel, né? Bem direitinho, assim, ele tá com os ladinhos embaixo do colchão, né? Então, o que eu vou fazer primeiro? Eu vou soltar o lençol móvel debaixo do colchão. Se eu vou virar o meu paciente para o lado direito, eu vou levar o paciente um pouquinho, eu vou, com auxílio de um colega, né? Eu vou levar o paciente, então, um pouquinho para o lado esquerdo. A gente vai erguê-lo, né? Erguer o paciente, cada um segurando num lado do lençol, a gente leva ele para o lado esquerdo. Então, ele vai estar em dorsal, mas do ladinho esquerdo, tá? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, então, eu que estarei do lado direito, vou pegar a ponta do lençol que está do lado esquerdo e vou puxar o meu paciente, ele vai virando para o lado direito, tá? E o meu colega que vai estar lá do lado esquerdo, ele vai pôr o travesseiro, então, atrás do dorso do paciente, que é para ele não retornar para a posição dorsal, tá? E sempre tentar deixar o paciente bem confortável, tá? Alinhado, tá? O tronco alinhado, cabeça alinhada com o tronco. Todas essas questões a gente tem que cuidar bastante, tá? Aqui, então, a gente vê na figura os dois colegas, tá? Um em cada lado do paciente. Aqui, por exemplo, então, a gente vai erguer e vai puxar ele para um pouquinho mais para cá, tá? Um pouquinho mais aqui pro lado esquerdo. Puxando, quando ele estiver mais para cá, eu que estou aqui, vou pegar esta ponta do lençol, tá? Eu vou pegar esta ponta do lençol, vou puxar para cá, tá? E essa pessoa que está aqui vai pôr um lençol aqui embaixo desta ponta, apoiando o dorso do meu paciente. A gente sempre deve atentar para as seguintes
observações, então, tá? Nunca arrastar o meu paciente, tá? Sempre erguer, tá? Fazer movimentos, erguer ele para não ter atrito da pele do paciente com o lençol. Então, vou movimentar ele, a gente vai erguer, tá? Deve sempre cuidar para o paciente não cair da cama, tá? O decúbito ventral, tá? Também, então, a gente conhecido como prona, é o decúbito, então, que o paciente ele vai estar de barriga para baixo, tá? Essa posição, geralmente, ela é utilizada em pacientes com problemas respiratórios, tá? Ela auxilia na troca gasosa do pulmão, tá? Em pacientes agora que a gente está nessa época de pandemia de Covid, em pacientes instáveis que estão em leito de UTI, em uso de ventilação mecânica, é bem utilizada essa posição, tá? Ela requer um pouquinho mais de trabalho, mais assim, de mais cuidado na mudança, tá? Principalmente se for um paciente de UTI que está em uso de ventilação mecânica, tá? Então a gente deve, para realizar a mudança, o ideal é que seja feito com 5 pessoas, tá? 2 em cada lado do paciente e uma pessoa na cabeça do paciente para fazer a mudança da cabeça, tá? É uma posição que tem que ter um pouquinho mais de cuidado e é um pouquinho mais trabalhosa para realizar. O ideal nessa posição, tá? É que a gente utilize, então, um travesseiro na cabeça, tá? Um travesseiro na cabeça do paciente. Um travesseiro abaixo, então, da região pélvica, tá? Para evitar, então, lesão por pressão aqui da região isquiática. E um coxinho, então, aqui abaixo dos pés ou pode ser utilizada também abaixo das pernas, tá? Como aqui nesta imagem, tá? Então, abaixo da cabeça, abaixo do tórax também, tá? Para evitar a pressão das mamas e do tórax e nas pernas. Então, para a gente movimentar o nosso paciente para o decúbito ventral, tá? O ideal, então, é que ele esteja em decúbito lateral. Se ele tiver em decúbito dorsal, primeiro eu vou movimentar ele, mudar ele para o decúbito lateral e em seguida, então, eu vou movimentar ele pro decúbito ventral, tá? A gente, então, se ele tiver no lateral, a gente vai pôr uma mão no ombro dele e a outra região, a mão, então, na região da coxa, tá? Da coxa femoral, para auxiliar, então, para a posição adequada, tá? E sempre com a ajuda dos colegas. Então, vai pôr as mãos, então, ali no ombro e na região da coxa e vai movimentar ele, então, de decúbito ventral, tá? O ideal, então, uma pessoa segurando a cabeça, fazendo esse movimento, tá? Para deixar alinhado com a coluna, tá? Sempre todo o corpo do paciente bem alinhado, tá? Não vão movimentar primeiro o tronco dele, deixar a cabeça para um lado, o tronco para o outro. Não, tá? Uma pessoa fica na cabeça e deixar alinhado tronco e cabeça. Então, dá para, então, colocar os travesseiros sobre as pernas, peito, abdômen e deixar ele bem confortável, tá? Então, para levantar o paciente, a gente pode fazer o movimento, então, nós pegarmos o paciente e levantarmos, tá? Se a gente vai levantar ele, então, para o leito da cama, primeiro a gente vai pedir, então, para o paciente flexionar os joelhos, tá? Deixar os joelhos bem flexionados e firmes com os pés no colchão, tá? E isso se for um paciente que tem condições de se ajudar, que tem força, tá? Que tem a força para se ajudar a subir para a cabeceira, tá? Esse movimento, ele geralmente é feito em pacientes que, quando tu vê, ele tá bem posicionado, enfim, mas ele vai se movimentando, quando você vê, ele vai descendo, tá? Ele vai descendo da cama. Então, a gente tem que trazer ele de volta para cima, para a região da cabeceira. Então, a gente vai pedir para o paciente flexionar os joelhos, deixar eles e os pés firmes no colchão, tá?
O paciente, então, se ele pudesse segurar na cabeceira, tá? Com as mãos, e daí, então, ele se empurra com os pés. Esse é um modo, então, de quando o paciente ajuda. Se o paciente não ajuda, então, colocar o braço abaixo do ombro dele, tá? Ou na axila, e na região lombar. E pedir, então, para ele dar um impulso para cima. E no momento, então, que terminar de contar até 3, daí o paciente se impulsa, tá? E você também ajuda ali segurando pelo braço e pela axila. Agora, então, né, se o paciente não puder ajudar, são necessárias pelo menos 2 pessoas, tá? Uma em cada lado. Abaixar sempre a cabeceira. E toda vez que a gente vai realizar a mudança de decúbito, a gente tem que lembrar de deixar a cabeceira reta, tá? Então, o colchão ficar retinho. O cuidado que a gente deve ter é, então, se o paciente estiver fazendo uso de dieta via sonda, tá? Sempre para essa dieta, depois baixa a cabeceira, tá? Então, vai baixar a cabeceira, vai erguer, então, as grades de proteção do lado oposto que o executor tá, e posicionar, então, o travesseiro lateralmente à cabeça, tá? A gente vai pegar, então, com os braços sobre o tórax do paciente, tá? A primeira pessoa, então, vai ter um braço no ombro e o outro na região do glúteo da pessoa. E a segunda, uma na região lombar e a outra nos joelhos, tá? Cada uma segura num local. E, então, no movimento rítmico, tá? Programar o movimento. As duas vão levantar, então, o paciente para a região da cabeceira. E se a gente precisar, então, baixar o paciente, que ele tá muito lá com a cabeça encostando na cabeceira da cama, tá? A gente pode fazer da mesma forma, então, e trazer o paciente mais para baixo da cama. Essa técnica também de movimentação do paciente é bem legal fazer com o lençol móvel, tá? Então, cada um dos profissionais fica de um lado do móvel, da cama do paciente, tá? E pega no lençol móvel, num movimento rítmico também, cada um ergue numa ponta e movimenta o paciente para a cabeceira. Essa, com o lençol móvel, é uma forma mais fácil de movimentar o paciente, tá? Eu prefiro assim. A transferência, então, do paciente vai depender das condições do paciente, do grau de mobilidade, de quanto de movimento ele tá fazendo, se ele está consciente ou não, se é um paciente magro, obeso, enfim, e de que dispositivos eu tenho para fazer essa transferência do paciente, tá? Eu tenho um guincho disponível, eu tenho um passante disponível, então eu vou programar a transferência do meu paciente de leito, enfim, para outra cama ou para cadeira de rodas, dependendo, então, do que eu tenho para me auxiliar nessa transferência, tá? Se eu não tenho guincho, se eu não tenho um passante, enfim, o que eu tenho? Eu tenho um lençol móvel e então nós utilizarmos da nossa força para transferir o paciente, tá? Nessa imagem aqui a gente está transferindo de uma cama para outra cama, tá? Então, um profissional vai ter que ficar em cima da cama, tá? Sempre pegar bem no móvel, tá? A gente pega bem próximo do paciente o móvel. Se a gente segurar muito na ponta, a gente vai ter que fazer mais força, tá? Então, se a gente segura o móvel bem pertinho do paciente, a gente faz menos força para transferir. E outras 2 pessoas daí ficam do lado da outra cama, então, para transferência. Eu posso utilizar, então, o passante, tá? Que a gente é uma forma bem legal e bem mais prática de passar o paciente de um leito para outro, de uma cama para uma maca, enfim, tá? Os mais encontrados que a gente tem é esse primeiro aqui, tá? Aonde eu tenho, então, dentro ele tem umas roldaninhas. Só um momentinho, que eu já mostro. Esse aqui, ó. Dentro ele tem umas roldanas, tá? Então,
erguer um ladinho do paciente, pôr um pouquinho embaixo esse passante, tá? Aí, você vai puxar o lençol móvel e o paciente vai deslizar em cima desse passante, tá? É uma forma bem fácil e prática também de movimentar o nosso paciente, transferir ele de um local para o outro. E outra técnica que a gente tem também é o guincho, tá? Porém, nem todos os hospitais têm condições de ter um deste, tá? Mas ele facilita bastante também, tanto para transportar o paciente, transferir ele para outra cama, ou se o paciente tiver na cama, você quer sentar ele em poltrona, tá? Auxilia bastante. Então, a gente deve sempre ter cuidado para seguir, tá, coisas. Se a gente vai transferir um paciente de uma cama para outra, o ideal é que a altura seja a mesma, tá? Se você vai transferir um paciente de uma cama mais baixa para uma mais alta, a enfermagem tem que usar muita força para isso, tá? Também pode machucar o paciente, mesmo ou de uma cama mais alta para uma mais baixa, pode vir a machucar o paciente, tá? Então, sempre cuidar para as camas serem da mesma altura. Se for com o guincho, aí não tem problema, porque o guincho ele faz ele se aumenta e ergue e abaixa conforme a necessidade, tá? E também sempre coordenar os movimentos em voz alta, tá? Para facilitar bastante. Então, como que a gente vai sentar o paciente em cadeiras de rodas, em cadeira ou cadeira de rodas, tá? Primeiro, então, a gente vai forar a nossa cadeira ou cadeira de rodas, tá? Põe um lençol furadinho ou um cobertor dobrado, tá? Por mais um lençol que seria o móvel, tá? Colocado sobre o acolchoado ou o outro lençol, enfim, tá? Na diagonal a este, tá? Formando um móvel pra gente, um traçado pra gente movimentar depois. Vai colocar, então, a cadeira sempre bem próxima ao leito, tá? A cama, bem encostadinha. E para o lado dos pés um pouco mais oblíquo em relação à cama, tá? Não bem lateralizada, mais oblíqua, tá? Vai travar a cadeira e a cama, sempre cuidar, tá? É um cuidado bem importante. Então, tendo a cadeira preparadinha, com o lençol de baixo, traçadinho, prontinho, tá? Por que a gente vai deixar isso pronto? Para depois, quando a gente for pegar o nosso paciente da cadeira e levar ele para a cama, já tem o traçado embaixo, tá? Então, a gente vai virar o paciente de lado, tá? Colocar um braço embaixo do ombro dele e o outro, então, na região do poplite, tá? O braço mais distante vai apoiar o ombro dele, tá? E o outro na poplite, a gente vai dar um impulso e vai sentá-lo na cama, tá? Então, ele vai estar lateralizado na cama, a gente vai impulsionar o ombro dele, ele vai sentar na cama, no leito. Após ele sentado, tá? A gente vai tentar levantá-lo abaixo dos ombros, um segura na cintura e um no ombro, tá? Vai virar o tronco dele em direção à cadeira e sentá-lo, cobrir ele com um lençol, um cobertor, dependendo, tá, da necessidade. Por um chinelo ou então algum outro proteção para não ficar com os pés no chão, tá? E deixá-lo bem confortável, tá? Aqui tem uma imagenzinha, tá? De como a gente faz, o paciente está então em decúbito lateral, tá? Vai fazer força no ombro dele e vai sentar. Se, então, eu botei meu paciente na cadeira de rodas ou na poltrona e eu quero levar ele para o leito, tá? Então, eu vou fazer agora ao contrário, né? Então, eu vou colocar a cadeira com o paciente bem pertinho do leito, tá? Vamos pedir ajuda, então, né? Alguém vai segurar a cadeira. A gente vai auxiliar o paciente, então, para levantar, segurando ele pela cintura ou ombros, tá? E ajudá-lo a sentar na cama, como ele sobe na escadinha e senta, tá? Isso em pacientes que têm alguma força motora, tá? Que conseguem ajudar um pouquinho.
Se for um paciente totalmente sem força muscular, que não consegue se sustentar, aí a gente precisa do auxílio do guincho, tá? E ainda tem que tomar outros cuidados, que é para o paciente, quando estiver sentado na poltrona, não perder o equilíbrio. Às vezes a gente utiliza, então, um lençolzinho no tórax dele, e então faz a amaração na poltrona, na cadeira, para ele não perder o equilíbrio e não acabar caindo. A gente tem que cuidar com essas coisas também, tá? E aqui, então, o guincho com o paciente, tá? É uma forma mais fácil da gente tirar ele da cama para pôr na poltrona. Então, se eu tô com o paciente na cama, tá? O guincho, ele vem com essa parte de tecido, tá? Que sai do guincho. Então, eu vou pôr essa parte, vou colocá-la toda embaixo do meu paciente, bem ajeitadinha. Depois que tiver embaixo, eu vou prendê-la no guincho e daí eu vou começar a fazer a mudança de decúbito, tá? Eu sei que surgem bastante dúvidas, né? Mas na prática a gente vai treinar bastante, tá? Em laboratório, a gente tem o boneco lá, tem a cama, tem os móveis, a gente treina então para fazer essas mudanças de decúbito e transferência do paciente, tá? Vocês vão ver que na prática é um pouquinho mais fácil do que vendo na teoria, tá? Espero que tenham gostado e qualquer dúvida, só mandar as perguntinhas para mim, tá?